a particularidade deste sistema, se o nome também diz, o pavimento cerâmico climatizado. Porquê? Porque estamos a falar numa solução que, quando foi desenvolvida, não foi de machão radiante. Foi desenvolvida como um sistema construtivo de tornilhas, sobre isolamento térmico e acústico, de baixa espessura, com apenas 8 mm de tornilha acima do piton, e com a particularidade de não serem necessárias juntas de fracionamento. E outra particularidade construtiva é o facto também de garantir que a cerâmica não vai partir ou levantar. Fazendo parte do sistema, esta tela, que está ali o rolo dentro, que vai desligar completamente a cerâmica ou o revestimento de pedra natural à betonilha, ou seja, todas as tensões produzidas pela dilatação térmica e pela retração desta argamassa não são transmitidas à cerâmica. Aquilo que o mercado nos pediu foi um sistema de aquecimento, ou seja, quando começámos a introduzir no sistema construtivo de betonilhas um tubo com água a passar, aquilo que nós temos é muita baixa resistência térmica entre a água que está a passar e o acabamento, ou seja, temos aqui um sistema muito reativo. Quando dizemos reativo, não é apenas no tempo em que se liga o sistema e vai aquecer a casa, é também a particularidade de ser muito reativo nas variações térmicas. E nós aqui em Portugal cada vez temos dias muito quentes, depois a seguir bem frio, depois bem quente, bem frio, e quando nós temos a casa muito quente e vem um dia com muito calor, com um excelente aproveitamento solar, o que é que vai acontecer? Temos excesso de temperatura dentro da casa. E aquilo que nós fazemos naturalmente é o quê? É abrir as portas e as janelas, ou seja, o dinheiro que tivemos a investir para aquecer, estamos a mandá-lo fora. Depois há aqui outro detalhe, que quando nós começámos, foi muito trabalho aqui da parte do Jorge, em obra, a ver que esta solução, graças a esta variação térmica, além do aquecimento, que trabalha 10 graus abaixo do sistema de chão radiante normal, também faz arrefecimento. Não quero ser mentiroso. Faz a refrigeração, não sendo necessário qualquer outro elemento para refrigerar a casa, tornou-nos esse sistema, digamos, pioneiro e completamente inovador. Obviamente que há aqui muitos detalhes que não dependem de nós, depende do instalador e do projeto. Contudo, além do aquecimento, nós também conseguimos fazer uma refrigeração, e com obras feitas desde o meio do Alentejo, Uva e lá mais não sei para onde. Se quiser, vais lá de baixo. Temos literalmente neste momento obras já executadas e em exploração já há mais de 3 anos, sim. Estas de uma maneira assim de maior número, literalmente desde Faro até Chaves, e inclusivamente na zona de Trás-os-Montes. A grande diferença deste sistema em relação a todos os outros sistemas de piso radiante é que, não só por causa desta menor espessura, o sistema é extremamente rápido em termos de rotação. Enquanto num sistema tradicional de piso radiante temos um tempo de resposta na casa das 12 a 48 horas, neste sistema nós chegamos a ter respostas na casa das 4 a 6 horas. E estamos a falar que no arrefecimento conseguimos retirar entre 4 a 8 graus à temperatura interior do mesmo espaço que sem outro sistema. Portanto, para a grande maioria do mercado habitacional português, isto encaixa-se nem uma luva. Por outro lado, estamos a falar que a diferença de custo entre um sistema somente de aquecimento e o sistema de aquecimento e arrefecimento, neste sistema é literalmente zero. Porque não há diferença nenhuma entre ter a opção só aquecimento ou aquecimento e arrefecimento. Onde poderá existir, sim, a diferença depois no equipamento produtor, porque evidentemente que para arrefecimento só pode trabalhar com uma bomba de calor. E aí limita essa opção, mas não exclui. Portanto, podemos continuar a trabalhar com todos os outros sistemas de aproveitamento de energias renováveis. A bomba de calor só é obrigatória para fazer efetivamente o arrefecimento. Mas em aquecimento, como este sistema também precisa de muito menos temperatura que os demais, acaba por ser uma solução também excelente para o nosso mercado. Acaba por se traduzir que, apesar deste sistema ser bastante mais caro que os sistemas tradicionais, o que vai poupar na bomba de calor acaba por o colocar na mesma faixa de preço de sistemas, vamos dizer, sistemas de linha branca. Portanto, e efetivamente a experiência que temos neste momento já são mais de 3 centenas de obras instaladas em Portugal e em serviço. Este é um sistema praticamente imbatível. Aqui o Paulo referiu a questão da cerâmica, mas temos aqui um pormenor cada vez mais a nível do projeto, começamos a aparecer com microcimentos, com todos estes componentes.
E a Vitra aqui encaixa-se também que nem uma luva, porque o desacoplamento que faz em relação à cerâmica também é exatamente indicado e necessário para fazer o desacoplamento do microcimento. Porque em áreas muito grandes o microcimento também tem o problema das dilatações e contrações, porque é um revestimento extremamente duro e obviamente que a penilha não acompanha essas dilatações e as contrações. Por outro lado, sendo um sistema aquecimento-arrefecimento, temos que pensar não só a dilatação-contração na época de aquecimento, mas a retração também na época de arrefecimento. E aí sim a Vitra acaba por resolver uma série de problemas. Adicionalmente, a Vitra também faz a impermeabilização que permite que este sistema seja aplicado nas casas de banho, nomeadamente dentro da zona do duche. Portanto, é um sistema que não tem limites. O único limite que existe aqui é realmente a imaginação do aplicador. Infelizmente, em Portugal, os aplicadores pecam muito por desconhecimento e acabam por pensar que estes sistemas são placas e tubos e que é tudo igual. Mas este, se for aplicado da mesma maneira que for aplicado os outros, também não tem diferença nenhuma. Este sistema obriga sempre a uma maior densidade de tubagem para diminuir sempre o ΔT de circulação de água e com isto, obviamente, temos ganhos energéticos apreciáveis em todo o conjunto. Variações. Temos esta placa, que não é que vamos usar aqui, é uma placa em EPS, tendo aqui apenas 20 mm, digo apenas porque há casos em que o requisito térmico é superior, e esta tem uma película plástica por cima. Esta usamos normalmente quando estamos perante uma betonilha autonivelante, ensacada, líquida. A branca, que é a que nós usamos em 99% dos casos em Portugal, que é que vamos usar aqui, ela não tem esta película. Se fôssemos usar um autonivelante, o que é que iria acontecer? A água do autonivelante passaria pela junta e ficava a placa a boiar. Então, temos esta placa, tem um sistema construtivo antes do revestimento de 52 mm. Atenção, falamos em cerâmica e microcimento, mas como está ali naquela maquete, no caso queiram aplicar outro material, seja madeira, seja vinil, seja flutuante, é perfeitamente possível. Mas temos, nesse caso, não é obrigatório ter a lâmina Vitra, porque já são materiais que estão acoplados e permitem sempre alguma flexibilidade. Depois, vamos imaginar que pretendem aplicar um material de base natural, uma fibra de madeira, uma cortiça, ou numa zona de elevada resistência ao pulsamento, a foam glass, um PIR, whatever. Podemos usar esta placa que é completamente em plástico. E esta placa está preparada tanto para levar o tubo de 14, como o que vamos usar aqui, que é o tubo de 16. Para a reabilitação, agora, a reabilitação, falar em reabilitação na Alemanha implica que desde os anos 80 tem isolamento térmico no pavimento, aqui não. Temos esta solução com 31 mm, que já faz um ligeiro corte térmico. Não vou chamar isto de isolamento térmico, mas faz um corte térmico, ou seja, permite, pelo menos no que não haja percas na ordem dos 30% a 40%, mas é diferente do que o isolamento térmico. E temos, digamos, a solução mais pequena, sem qualquer tipo de isolamento, que apenas tem um sistema construtivo com 20 mm. O outro detalhe importante que nós lançámos já há 2 anos é a cabeça. Fala-se agora ou fala-se quando estiver a montar? Pode-se falar já. Esta cabeça é uma cabeça inteligente. Não há muitas hoje. É uma cabecinha pensadora. O que ela vai fazer, e não é este caso aqui que estamos a falar, aqui numa área pequena, vamos imaginar uma moradia, aquelas grandes, em que tem o armário aqui, temos uma divisão aqui, mas a outra está lá muito longe. Ela vai fazer a compensação hidráulica, ou seja, vai garantir que a temperatura do pavimento junto ao armário é a mesma que é lá longe, porque ela acaba por, digamos, funcionar um pouco pelo ΔT e também garantir que quando aqui está quente, ela não é só de abrir e fechar, ela vai modular tanto a quantidade de água que vai entrar no circuito como a própria temperatura, permitindo, de acordo com os ensaios que foram feitos também, além do consumo energético do sistema em si, ela também permite consumos na ordem dos 15% a 30%. É sempre relativo. Se a casa não tiver isolamento térmico, não há sistema que seja minimamente funcional. Pronto. Mais nada. O resto é agora fazer a aplicação. Numa situação ideal, qual seria o máximo de A espessura. No total do sistema são 79 mm. 79? Exatamente.
com o acabamento. Não, sem o acabamento. Estamos a falar este aqui. Isso é o máximo. É o máximo. Não é o sistema, ideal. Atenção, o sistema permite recobrimentos entre os 8 mm acima do piton até 25 mm. Agora, ter acima de 25 mm é possível, mas não desejável. Para já estamos a introduzir massa térmica que vamos diminuir o tempo de reação do sistema. E por outro lado, começamos a ter depois problemas de fisuração na nossa tonilha. Isto é uma tonilha tradicional de areia, cimento e água. Atenção que isto não tem mais nada, 4x1. E isto é como o sistema está desenhado e é implementado habitualmente. Portanto, se tivermos mais espessura, e em Portugal utilizamos uma regra muito errada que é quanto mais melhor. É um erro crasso. Senão vai partir tudo. A repartição da carga é feita entre os pitons. Ou seja, o peso exercido aqui é repartido sobre toda a superfície em V. Em que situações é que nós recomendamos aplicar? Vou ali buscar a maquete que é mais fácil de perceber. É mais pesado. Em que situações é que nós recomendamos 15 mm? Apenas duas. Alcatifa, e há situações em que leva alcatifa, ou quando estamos perante madeira que não seja sistema de encaixe. Ou seja, vamos imaginar aquele taco como eu tinha na sala, 10 por 20, sem encaixe. Como o peso exercido pontualmente aqui não é repartido, então nesse caso é necessário 15 mm acima. Mínimo, 15 mm mínimo. Podemos ir até ao máximo dos máximos 25. A partir dos 25 temos que fazer o tratamento tal e qual como se fosse uma tonilha convencional. Ou seja, juntas de fracionamento em secções máximas de 5 metros por 5, juntas de fracionamento na zona das portas e respeitar essa junta no acabamento. Se o dono de obra não se importar de ter a casa como um centro comercial, lá com uma junta, com uma borracha ao meio, tudo bem. Se calhar, se usarmos uma régua de madeira contínua, se calhar já não fica tão bonito quanto isso. Não é? E nós vendemos para fixe, também queremos vender para fixe. Existe uma ideia de que o fracionamento é dispensável, as juntas de fracionamento. A questão é que assim, se o material tiver que ceder, ele vai ceder, e vai ceder sempre pelo ponto mais frágil. A questão, quando se faz uma junta de fracionamento, é escolher onde ele vai fracionar ou não. Se ele não for fracionado e ele tiver algum problema, e agora não estou a falar exclusivamente deste sistema, estou a falar deste sistema sequer, aí o material vai criar a junta. E as juntas são sempre feitas, sempre, a partir das diagonais dos espaços, que é onde tem as maiores tensões. Às vezes é um bocadinho chato ver determinadas obras, que até vamos dizer que não será o vetor custo o principal argumento, em que tem juntas em sítios obviamente críticos. O caso mais típico será as salas, que habitualmente estamos a falar de uma construção média, uma sala tem à volta de 50 cm quadrados, e depois temos salas acima disso. E ter uma junta de fracionamento a meio é, vamos dizer, simpáticos, é feio. Pronto, este sistema foi estudado exatamente para não precisar ter nada disso. Pronto. E francamente, até à data do que eu me recordo, não há reclamações em relação a isso, desde que cumpridas as regras. Pronto, as regras também são bastante simples. Como podem ver aqui nesta maquete, aqui já temos uma visão maior do que aquele quadrado. Nós temos aqui esta espessura que é os 8 mm, mas depois temos todo o resto do espaço 24. Com 24 mm. Portanto, aquela suposta fragilidade que o sistema tem, não é verdade, porque ela vai ficar todo distribuído. Agora, temos aqui evidentemente um problema muito grande, porque é assim, o peso que o sistema faz sobre a nossa base, neste caso são só 126 kg por metro quadrado, se for os 8 mm. Se a base, por qualquer razão, estiver a irregular, os 126 kg não vão fazer com que esta placa de EPS vá moldar ao piso. Enquanto que habitualmente o que se faz é, está irregular, leva diretamente com o piso radiante por cima e depois, como leva com 200, 230, às vezes 300 kg por metro quadrado, aquilo fica completamente comprimido. Esmagado, mas esmagado. Mas fica lá. Pronto. Este sistema, se não estiver perfeitamente plano, pronto, vamos ter ocos. E isto nota-se depois no acabamento, no final da obra, ao pisar, isto flete. Eu já tive aí casos onde isto chegava a fletir cerca de 1 cm. Portanto, aí, desculpa-me lá a expressão, por não há isso, milagres. neste momento, um dos nossos maiores requisitos em obra, e já não é a primeira, nem a segunda, e nem há de ser a última, nós nos recusamos a fazer, muitas vezes há inflexibilidade da parte do dono de obra, porque estar a aplicar isto com a caixaria metida, vai sujar tudo, e é um problema. Na França eles metem lá uma coisa a proteger, mas aqui não. Na França vais trabalhar para a França e metes uma coisa a proteger, só que aqui não metes. Agora, o Gonçalo apresentou isto, é espetacular.
Ou seja, estar a encher com betonilha já não há problema. E depois o chão tem que estar limpo, plano e de nível, não é? O Jorge teve uma obra que aquilo parecia, sei lá o quê, a Torre de Pisa. Tinha um pendente, parecia que era um terraço. Numa sala com 46 metros quadrados tinha 15 milímetros de pendente entre uma ponta e outra. Aqui não, aqui tem que Pendente. estar E não era limpo, pendente certo, nem sequer estava plano, estava irregular. Portanto, plano e deformado. Um detalhe importante, conseguem ver, tanto nesta maquete como nesta, é que o tubo não fica encostado ao isolamento. Mesmo com uma betonilha de obra, o tubo fica sempre preenchido pela argamassa, ou seja, vai ajudar a fazer a difusão térmica em toda a superfície. Bem, se repararem aqui, mais ao pormenor, tem aqui uma pequena protuberância, que é exatamente onde o tubo vai encostar. Portanto, o tubo não está encostado neste ponto, está encostado aqui neste ponto ligeiramente mais alto. Portanto, ele vai ser sempre envolvido pela betonilha. Portanto, não fica com uma parte aqui sem estar envolvida em betonilha. trabalhando. Uma das questões fulcrais, isto é uma questão prática, que é, em Portugal costuma-se utilizar muito, que é o piso radiante entra com a obra aberta. Nos países nórdicos isto é impensável, porque o sistema, se tiver água, se a obra está aberta, temos problemas de congelamento. Ponto. Portanto, lá isto é uma não questão. Em Portugal, como felizmente não temos esse problema, existe muito o hábito, tal e qual como o Paulo estava a referir há bocado, de aplicar numa fase muito inicial da obra. Eu recuso-me terminantemente a fazer isso por duas razões. Para já, porque estamos a falar que quando se está a fazer a aplicação, se a obra estiver aberta, por exemplo, em agosto temos algum vento, e não sei se repararam há bocado, isto literalmente voa. E temos aqui esta junta perimetral que ela não é agarrada, não é colada, ela é simplesmente pressionada e fica aqui pela pressão das próprias placas. Se a obra estiver aberta, não raras vezes, isto voa e quem vem aplicar a penilha a seguir, literalmente, vem e faz o trabalho dele. E garante-nos um mau serviço, porque não garantimos o sistema. Estamos a gastar dinheiro e no final temos algo que não é aquilo que foi projetado e que o cliente final pediu. Portanto, aplicar sempre este sistema, e francamente aqui tenho que fazer a ponto para os outros fabricantes, todos recomendam aplicar sempre com a obra fechada, para garantirmos as condições de aplicabilidade do produto e também garantir que a secagem não é feita rapidamente demais. Por exemplo, um dia como hoje, se formos a aplicar uma penilha, se a obra estiver aberta, temos uma evaporação extremamente rápida, que é altamente prejudicial para a consistência da própria penilha. Portanto, sempre obra fechada. Por outro lado, se pensarmos que nós vamos ter aqui 8 milímetros acima do piton, isto não é uma penilha com a consistência para depois se andar a executar trabalhos por cima, como habitualmente se trabalha em Portugal. Portanto, isto convém estar já a obra numa fase final, idealmente com tetos falsos já executados, ter toda a caixilharia já colocada no seu lugar, vidros, obra fechada. E é aí nessa altura que entra o sistema. A betonilha é uma betonilha de areia, cimento e água, portanto é uma betonilha tradicionalmente seca. É preciso que os aplicadores da penilha sejam muito maus para que sujem a obra. Isto é muito fácil de aplicar. Infelizmente, isto vai contra as práticas do mercado, independentemente desta solução obrigar a esta exigência. Vamos começar a trabalhar. Dúvidas? Um bocadinho o Paulo falou em refrigeração em vez de arrefecimento. Sim. É um termo. É assim, o ambíguo. arrefecimento, eu lembro quando eu ligo o ar-condicionado da Frognet e vem aquele ar para a cara. A refrigeração, aquilo que fazemos é retirar a temperatura ao ambiente. É como comparar quando vamos fazer uma visita, por exemplo, umas cabos, ali temos ali as cabos de aliança, começamos a andar lá por baixo, é aquele ambiente fresco, mas sem ser frio. Enquanto o ar-condicionado é um ambiente frio. Agora, em combinação com o AirZone, aquilo que vamos fazer aqui é, em simultaneamente, controlar o sistema de ventilação com o sistema de aquecimento versus refrigeração, mantendo, digamos, o equilíbrio do ponto de vista térmico do espaço. É isso, Paulo? Sim. Sim, pronto, isto é um exemplo, não é o exemplo do mercado, mas é o exemplo da Passive House, porque aqui nós controlamos ativamente, portanto, temperatura, umidade e a renovação de ar. Portanto, garantimos que dentro do espaço não existe o ar saturado nem de umidade, nem de poluentes. Portanto, este sistema acaba por ser extremamente facilitado em termos de serviço.
A parte do arrefecimento, como eu referi há pouco, no sistema permite-nos tirar entre 5 a 8 graus garantidos. Eu tenho casos que retira mais. Agora, isso aí já vai depender da térmica do imóvel, não é do sistema. Porque assim, nós evidentemente temos aqui um problema e não adianta dourar a pílula. Nós estamos a arrefecer no chão. Todos nós temos consciência que as correntes de convecção é sempre o ar quente torna-se mais leve, menos denso, vai subir. Portanto, isso é corrente de convecção. Um piso ardente não funciona por convecção. Mas no arrefecimento, uma grande percentagem é efetivamente por convecção. Aqui o que nós fazemos é impedimos o imóvel de aquecer. Não é deixar ele ganhar temperatura, que é o que acontece vulgarmente com os sistemas de convecção, nomeadamente o ar-condicionado, em que só ligamos quando o imóvel já está quente. Este não, este é o sistema que está permanentemente a trabalhar e ele vai retirando calor à medida que o imóvel vai ganhando. Estamos a falar que as temperaturas de conforto em Portugal, quer dizer, sem ser agora com estas novas normas, andam na casa dos 23 a 25 graus. A nova legislação diz que é 25 a 28, ok, isso aí vamos deixar de lado, vamos citar-nos só dos 23 a 25. Um ambiente climatizado por piso radiante a 25 graus tem um determinado nível de conforto, mas um ambiente a 25 graus sem qualquer climatização ativa não tem o mesmo conforto. Por uma razão muito simples, é porque nós, seres humanos, somos animais sensoriais. Nós não reagimos por valores numéricos, enquanto que os aparelhos são numéricos. Eu meto ali um termómetro e ele diz 25 graus. Não interessa se eu tenho aqui um elemento que está a absorver calor e se eu estiver a uma temperatura superior, eu sou o emissor de calor e o meu piso radiante é o meu receptor de calor. Isto é o princípio básico da termodinâmica. É a transferência de calor entre os corpos. Portanto, se eu tiver um piso radiante a 20, 22 graus, que está muito acima do ponto de orvalho na média do clima nacional, eu, ser humano, ocupante do espaço, estou a ceder calor para o meu piso radiante. Enquanto que se a base estiver inoperacional, portanto eu não tiver temperatura no piso a absorver calor, o calor que eu tenho é o calor que eu vou ter. Portanto, a minha sensação de conforto será completamente diferente. Apesar de eu agarrar no termómetro e ele me dizer rigorosamente a mesma coisa, que é o ambiente eu tenho 25 graus. Ponto. E aqui é que está a questão. Isto estando a trabalhar faz-me logo que o piso não está a uma temperatura descontrolada, como está ligado com a estrutura do imóvel também não está a uma temperatura descontrolada e muito facilmente eu posso desligar o sistema e ter-lo desligado durante 1, 2, 3, 4 horas, que assim, e ter, por exemplo, uma janela aberta, que é o normal de uma habitação, abrir uma janela e o ar, como todos sabemos, tem pouca inércia térmica, permuta imediatamente com o exterior e a temperatura sobe. Mas assim que eu fecho essa entrada de ar, os elementos da estrutura vão absorver o calor dessa massa de ar e rapidamente eu atinjo a climatização necessária sem ter que ter grandes movimentações de ar, como seja no caso do ar-condicionado, ou ventiladores ou outras funções do género. Portanto, isto é uma inversão completa em relação àquilo que nós estamos habituados a ouvir da convecção. Portanto, aqui temos uma relação muito, muito diferente. Na prática, isto vai-nos dar que nós temos um conforto, quem tem, diz que é impagável. E há a prova de novo, desculpa, como se costuma dizer, é quando por qualquer vicissitude o sistema para. E normalmente num piso radiante só se consegue notar que ele está parado ao fim de 1, 2 dias, não é imediato. O ar-condicionado se parar ao fim de meia hora, notamos logo. No sistema de piso radiante não está. E acontece muitas vezes, por vicissitudes dos equipamentos, que eles param. Não tem anomalias, não tem erros, portanto não interessa. Agora qual é a questão? Mas param. E ao fim de 24, 48 horas é que se nota que a casa começou a aquecer gradualmente e deixou de estar naquele conforto que é normal. Portanto, isso, como eu costumo dizer, é a prova de novo que o sistema efetivamente funciona. Agora, também vamos ser diretos. Se tivermos uma arquitetura que tenhamos as fachadas completamente expostas ao quadrante sul, sem qualquer proteção, meus caros, desculpem lá a expressão, mas aí não há milagres. Isto não é solução para ele. Dúvidas? Aplicar. Pronto, então vamos à aplicação. Este vai aqui para o lado. Este já foi aplicado. Este já não é preciso aplicar. Portanto, sistema em termos de aplicação, vamos começar por montar o nosso coletor. Portanto, nós já temos na parede o nosso armário de distribuição que vem sem qualquer elemento. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é efetivamente montar o distribuidor dentro do próprio armário. Aqui vamos usar a variação do coletor em poliamida. Nós temos duas versões, uma que é completamente em aço inox e o coletor em poliamida. Em Portugal, em muitos
90% dos casos utilizamos este precisamente pela questão da refrigeração. O outro em aço teria a grande probabilidade de haver uma condensação. E com este, essa probabilidade já não existe. Obviamente, se temos uma espuma da Fermacell, etc., a cobrir o outro de inox também não, mas havendo já este, não faz sentido. Indo até 12, aliás até 14 circuitos dentro do mesmo armário, não deste armário, mas do outro maior. Nós fazemos sempre um estudo técnico, ou seja, mandam para nós as plantas, nós fazemos tal como fizemos para aqui, e inclusive para a área de projeto fazemos aquilo que nós chamamos que é o plano cal, ou seja, em que vem a distribuição, vem o caudal, etc. Um PDF com todos esses elementos e também em DWG. Vocês aconselham uma área autónoma por cada divisão? Nós aconselhamos aquilo que o dono de obra quiser. Okay. Se o dono de obra quiser ou quer um termostato à casa toda, para nós é sempre um problema, mas não é para nós, é para todo o produtor. Porquê? E aconteceu num prédio muito perto da Aveiro. Eu tenho aqui esta área, que tem um excelente ganho solar. Eu meto o termostato deste lado, quando atinge a temperatura que eu defino, 22 graus, vai dar ordem às cabeças para fecharem. Portanto, todas as cabeças fechadas, e neste caso só há uma única cabeça, não há água a circular. A outra divisão, com a exposição nascente, não vai ter, ou a norte, não vai ter a mesma incidência solar. Ou seja, aqui está desligado, mas eu ali preciso de aquecimento. Se fizer o inverso, o que é que vai acontecer? Vou ter excesso de temperatura aqui. Normalmente, em Portugal, o dono de obra quer um termostato por divisão. É fundamental a aplicação de um termostato de casas de banho, de tomar banho, porque digamos, é a divisão em que o nosso corpo humano mais precisa de energia. E vai haver muitos dias do ano em que eu preciso da casa de banho quente, ou das duas uma, ou aplico, e atenção, aquilo que eu vou dizer não é nenhuma estupidez, em simultâneo o hidráulico e esta versão elétrica, ok, é elétrica, é um facto, mas é uma solução que permite aplicar diretamente a cerâmica em cima, ou seja, sei que o tempo da reação anda na ordem das 4 horas, neste aqui são 15 minutos, e permite ligar 15 minutos antes de tomar banho e depois desligar, ou seja, mas pelo menos aquela casa de banho eu não a tenho fria, quando eu mesmo preciso é quando saio do banho, e acho que ninguém toma banho em Portugal com os fatos de mergulho, saímos nus, então há sempre aquele choque térmico. Por isso as casas de banho convém efetivamente que tenham um controle independente e fazemos normalmente sempre um termostato por cada divisão. Embora há situações que o dono de obra não quer, a gente não faz. Ora bem, a nível de eficiência energética, agora isto aqui não tem a ver com o sistema. O sistema, como é extremamente reativo, também há outras maneiras de controlar. Não é obrigatório ficarmos aqui fechados só num ponto. Isto é a solução tradicional. Se tivermos outros sistemas mais evoluídos, como se, por exemplo, a AirZone também permite fazer isso, portanto isto vai controlando a temperatura e vai ter sempre uma gestão dependendo da temperatura exterior. Portanto, o sistema vai reagir inversamente à temperatura exterior. Se estivermos na época de aquecimento, portanto, à medida que as temperaturas exteriores vão subindo, o sistema, sem desligar, sem parar literalmente, que é o que faz normalmente um termostato on-off, ele vai ajustando a produção de energia à carga do imóvel. Portanto, isto, mais uma vez, a nível de eficiência energética é completamente diferente. Agora, isto não é uma particularidade desse sistema, tem a ver com o componente e com a parte de conectividade e controle do sistema. Obviamente, quando temos bombas de calor, temos aqui uma área muito grande que vamos omitir aqui nesta apresentação, porque isso não é este o objetivo. Mas esse sistema trabalha muitíssimo bem, porque, derivado da sua reatividade, ele tira partido de todas estas novas tecnologias de curvas dependentes do clima. Mais uma vez, isto trabalha com cerca de 10 graus a menos do que os sistemas convencionais, que faz toda a diferença para um equipamento de produção. E no arrefecimento estamos a falar que o sistema trabalha com temperaturas mínimas na casa dos 16, 17 graus. Portanto, nem sequer estamos a falar a água gelada tradicional dos 5 a 7 graus. Portanto, é óbvio que aqui uma bomba de calor tem o trabalho super facilitado com este sistema. Há um estudo que a Dimplex, que é um fabricante de bombas de calor, fez aqui há uns 20 anos, que diz que este sistema poupa cerca de 40% da energia primária quando ligada com uma bomba de calor em relação aos outros sistemas convencionais. E já agora vamos falar o que é o sistema convencional. É o sistema que, em vez de, por cima da placa, ter os tais 8 mm, tem 45 mm. Existe uma norma europeia, de cabeça não sei qual é, sabes qual é que é? 18, 200 mm.
Sim. Mas não deve ser essa. Que diz que acima do piton tem que ter uma espessura mínima de 45 milímetros. Pronto. O estudo Não, está não feito. apenas, atenção, não, isto não tem a ver com os sistemas de chão radiante, tem a ver com o sistema construtivo de betonilhas sobre placas de isolamento térmico ou acústico, chamada betonilha flutuante. Ou seja, é válido como uma varanda, como um terraço, quando se aplica uma espuma convencional num pavimento, essa betonilha tem que ter isso, tem a ver com a repartição da carga. Ou seja, quando faço peso num sítio, tenho que garantir que ela vai repartir sobre toda a superfície. Não é apenas específico para o chão radiante. Depois já há variáveis, se usarem betonilhas automiobulantes à base de anidrite, pode-se reduzir de 45 para 30, mas pronto, aqui não há anidrite. Pronto, obviamente que a primeira parte passa sempre a montar estes acessórios todos, que vêm sempre desmontados. Neste, no outro inox já vem tudo montado, mas este como é modular, dá para encaixar. Há peças de 2, 1 e 4 elementos. Uma particularidade curiosa deste sistema é que, por exemplo, isto pode ser conjugado com um teto radiante. Apesar de em Portugal não ser muito usado, mas os nossos colegas da Itália usam isso muito. Eu aqui tenho as saídas todas, tenho a entrada no meu coletor e tenho as saídas todas para baixo, mas eu com este mesmo módulo posso ter saídas inferiores e posso ter saídas superiores, sem ter que ter um segundo coletor adicional do mesmo, eu consigo fazer isso. É uma vantagem engraçada. Nos casos em que se aplica, embora aqui pode ser útil, por exemplo, se nós tivermos num sótão apenas 2 circuitos, ou um circuito, em vez de estar a meter mais um armário lá em cima, mais um módulo de controle lá para cima, eu posso, no mesmo coletor, fazer a gestão do piso 1 e do sótão. Tenho é que levar água para cima. Mas não devias ter a caixa no piso superior acima do pavimento para fazer a purga? Eles dizem que não. não Ok. é obrigatório. Mas isso depende do desenho hidráulico da instalação. Portanto, não é. As regras dizem que nos circuitos hidráulicos devem existir sempre purgas nos pontos mais altos. Sim, sim. Agora, nós podemos purgar isto manualmente, portanto, não é obrigatório. Ok. Isto são sistemas de baixa expansibilidade, falando assim. Não é tão crítico como no outro tipo de sistemas. Radiadores, isso aí é impensável. Mas também vamos ser diretos. Quantos é que têm radiadores em casa em que o ponto mais alto é onde tem as purgas? Quase ninguém. Pois. Portanto, Ok. vale o que vale. Infelizmente, às vezes a teoria é uma coisa, depois a prática dita outra coisa completamente oposta. Pronto, ora bem, já temos aqui os 2 coletores montados e agora vamos proceder à sua aplicação dentro do nosso armário. Nós utilizamos os suportes também em poliamida. Agora, se vocês não me levam a mal, esta parte vou fazer eu para ser uma questão de rapidez. Vem sempre com uma placa identificativa, vem na estrutura e tem os rails de montagem. E vem sempre com a calhadinho para poder receber já os módulos de controle, sejam eles quais forem. Portanto, evidentemente, quando se estiver a fazer a aplicação do coletor, convém deixar aqui espaço para receber os módulos de controle. Idealmente já se tem os módulos de controle, eles ficam já aqui e depois o coletor faz a distribuição. Aqui eu vou rapidamente fazer a instalação do coletor. Eu peço desculpa para aqueles que eu estou de costas, mas isto aqui o espaço não é assim muito famoso. Não é preciso dar uma toda esta canalização para ir por dentro da parede, certo?
deixar aqui espaço para depois poder receber o módulo de controle. Portanto, isto vai ficar posicionado ligeiramente mais abaixo e só a posterior é que depois aparecerá um módulo de controle para vir aqui. Portanto, evidentemente tem que haver espaço para poder carga depois ser introduzido. Quer ajuda? Não estou habituado a ter público. Isto é nervos do palco. É normal. Assim, para quem tiver gosto de montar leques, é muito fácil. Isto não tem possibilidade de trocas. A única possibilidade de troca que existe é eu pus o coletor de ida por cima e pus o coletor de retorno por baixo. É onde ter as faltas. Agora, sinceramente, não há uma obrigatoriedade objetiva de ter que ser, pode ser o contrário. Às vezes há projetos porque este como é maior, este ainda vai ter aqui as cabeças, portanto, pode-se trocar. O que nunca poderá acontecer é que a alimentação será sempre feita nos caudalitos, que é estes elementos que estão aqui, e o retorno será sempre feito pelas válvulas de saída. Tenha ele ou não válvulas. Sei que está a vermelho o caudalito, e a torneira a vermelho e o outro a azul. Que é para evitar que. Mas já vamos. E quando acontece é fácil de perceber. Isto começa logo a fazer barulho, pronto, ok, alguém trocou. E também não vamos estar cá com ilusões, eu já fiz algumas vezes. Jorge, só uma pergunta de leigo, não é? Força. Muitas vezes eu tenho algumas obras onde a instalação está aqui e o retorno está aqui. Vês alguma vantagem nisso? Não? É exatamente isso que eu estou a fazer. Desde que não troque depois com os tubos, É indiferente. Eu gosto disto porquê? Porque dá-me espaço para trabalhar aqui, organizar os cabos, fazer ligações. É prático. Pronto. Depois existe uma questão de teórica. O calor é sempre possível, por baixo. Portanto, em termos práticos, Mas em termos práticos, quando trabalhas com retornos, a parte gravítica também é para. Depois leva em cima o modo de controle, que é a zona, neste caso,
Pronto, eu já deixei aqui o espaço para poder receber, portanto, E é encalhadinho também. e é calhadinho de standard. Eu não sei se tem espaço depois. Epá, mas pronto, a gente depois logo vê. Isto tem aqui algum espaço ou não? Não, para cima não. Para cima não, portanto aqui é só o encaixe do módulo, portanto ele depois tem as ligações aqui para baixo. Quando continuam instalados, porque isso aqui são a base de relés, ou seja, tu vais ligar os circuitos, cada circuito é uma zona, é um ponto, e depois vais ligar o relé, e depois o segundo, o terceiro, percebes? E portanto ali precisa de algum espaço na parte de cima, mas deve dar. Pronto, mas a questão é assim, eu estava a assumir isto para o módulo standard, mas neste momento baixar isto. É igual aos outros, é pena não termos aqui, mas é igual aos outros, percebes? Pronto, então se calhar numa questão de salvaguarda, é assim, não custa nada simplesmente baixar isto um bocado. Sim, é melhor. Pá, mas Portanto, isto vem aqui, portanto, a minha cota do limpo é esta. Portanto, a minha cota de limpo é isto. Se eu quiser meter um rodapé, vou pôr nesta zona. Não raras vezes, por questões de cruzamento de vagens, não interessa agora porquê, eu chego à obra e a cota de limpo veio para aqui. Portanto, e o espaço que eu tinha de reserva já não existe. Como eu aqui preciso de algum espaço para manobrar, isto às vezes tem que vir para cima. E o que é que acontece? Esta régua que está aqui, não raras vezes eu tenho que a colocar do lado porque já não há espaço aqui em cima para colocar. Pronto, se a caixa tiver folga para isso, não há problema. Se a caixa não tiver folga, pá, aí temos um problema. Pronto. O armário está montado. Esta parte acho que é bastante simples. Habitualmente eu já teria aqui as minhas topagens de ligação. Como não estão cá, eu simplesmente vou fechar as válvulas. E aqui temos a parte do nosso armário de distribuição montado. Seguidamente vamos passar para a parte do piso radiante, este sim, concretamente. Em relação ao piso radiante, é assim, este espaço é o único que nos permite estarmos aqui todos a ver ao mesmo tempo. Depois temos duas salas ao lado, mas é uma casa de banho, portanto, é assim, nós vamos ver este aqui, depois eu vou executar o outro. Ok. Não faz assim muito sentido, nem sequer queremos lá dentro. Ó Jorge, uma pergunta, então, tu consegues montar aí o leitor 12 elementos, pá, nem é evidente, mas vai 4 ou 5 leitores, montas isso uma manhã. É numa manhã quando eu estou mal disposto. Habitualmente num dia com 180 a 240 metros quadrados, é uma coisa para se fazer em 8 vezes. Um dia normal. Obviamente, com um ritmo ligeiramente diferente deste. Pronto, isto aqui é Sim, mas é bastante rápido. isto é extremamente rápido e principalmente porque assim, isto é um sistema em que literalmente vai de parede a parede, não há cortes. Este sistema é aplicado debaixo das bases de luz, é aplicado debaixo dos roupeiros, é aplicado debaixo dos armários de cozinha, vai literalmente para todo lado. E podemos pensar logo assim, mas para que é que eu quero aquecer debaixo do roupeiro? A questão não é querer aquecer, nós não queremos aquecer debaixo do roupeiro. Nós queremos é que aquela betonilha, quando for aquecida, não vá trabalhar de maneira diferente da outra betonilha. Esta é que é a questão. Não é para aquecer, porque ninguém quer aquecer debaixo do roupeiro. Por outro lado, se vamos a pensar em arrefecimento, o arrefecimento, tal e qual como eu referi ali há pouco, está limitado. Portanto, eu tenho que absorver o máximo de área possível da estrutura do imóvel. Não é só a área visível, não é só a área que se vai pisar. É todo o máximo que eu conseguir. Portanto, faz todo o sentido aplicar debaixo dos elementos. Agora, quando não se consegue, pronto, aí não se consegue. Ponto final, parágrafo, não adianta estarmos aqui a bater no ceguinho, porque às vezes chegamos à obra e já não há lá esse espaço para colocar. Por outro lado, também há outra razão aqui por trás, é que a placa também faz isolamento térmico. Não raras vezes é o único isolamento térmico que o imóvel tem. Portanto, se nós vamos estar a dar uma descontinuidade, pronto, lá vamos outra vez bater a mesma tecla. Pronto, seguidamente, vamos aplicar, como viram lá fora, isto leva a fita perimetral. A função desta fita é crucial. Porquê? Porque é um material que vai admitir exatamente a variação bidimensional da betonilha para permitir que haja uma compensação na contração e na dilatação. Portanto, isto é crucial que seja colocado ao encontro de todos os elementos verticais, rígidos verticais. Eu ali tenho os tubos,
como eles estão encostados, eu vou ter que passar à frente daquela tuagem, eu não posso fazer, por uma questão prática, eu poderia chegar aqui e fazer isto. Porque isto são tubos de plástico que serão mais ou menos flexíveis, portanto eles admitem alguma flexibilidade. Ok. Se ficar assim, não fica tão bonito, mas tecnicamente fica melhor porque eu não me estou a servir de estes elementos como elementos que vão saber a dilatação do último piso. E aproveitando, eu vou começar já exatamente por aqui. Isso fica a explorar. Pronto. Este espaço aqui depois fica cá. Exatamente isso é ter uma vantagem de segurança. Uma particularidade em obra, para quem faz fiscalização. Há muita gente que depois mete-se a placa de chavalito, depois a ver a pedida, acha que isto aqui com a laranja apenas está esfolado. E é lá, não é? Meu Deus. Já percebemos, já? Mesmo a aplicar a cerâmica, convém que a espuma lá esteja. Que é para garantir. Embora o aplicador de cerâmica, e nós trabalhamos muitos com muitos aplicadores de cerâmica, devido ao nosso portfólio de produtos, dizem muitas vezes: Desculpa lá, mas isso não é verdade. Para estar no bolo deixa de ser flexível. é ultra flexível. Pronto, conclusão. Só convém só cortar a espuma depois de aplicar a cerâmica, para que ela esteja a fazer o trabalho dela, que é absorver as tensões. Senão corremos o risco de estar em pressão e a cerâmica outras duas juntas, ou parte ou dano. Embora com a Ditra vai indicar esse efeito. Isso é um trabalho que podem fazer. Ora bem, quem é que está interessado? Força! Esta parte é fácil. Exato. É só chegar aqui e literalmente. Vá, voluntários, quem ainda não tem. Quem é que ainda não fez nada hoje? Força! Ei! Avança! Não há voluntários. Não, tem que haver. Isto é grave. Avança lá, desculpa lá. Obrigado. Ei! Não tem de ficar na lista de chamadas e depois é coercivo. Atenção aqui um pormenor. Nós temos aqui um caso particular, que é este tubo. Sim. Teoricamente este tubo não deveria de estar aqui. Mas como ele está, nós também não vamos ficar aqui a perder tempo a batalhar-nos por causa disso. Como ele tem isolamento térmico, ele próprio já vai fazer dessa dilatação de tração. Mas eu vou ter uma penilha que o vai cobrir. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Há duas hipóteses. Hipótese A é eu ponho a fita pela frente, que é o indicado, e já vamos explicar a seguir porquê, ou ponho a fita por trás do tubo. Por trás do tubo não é uma boa solução. Mas agora vamos só terminar este ponto. Ora, ficas ainda no ponto. Tá bom. Isto literalmente pode ser feito a pontapé. Até porque as costas começam a coçar um bocadinho. Posso dar uma sugestão? Se você é novo, tudo bem. Mais fácil fazer isso. Agora, aqui, agora vamos aos talhos, agora vamos ver todos ao contrário. Eu já tenho a fita no sítio. Eu não vou cortar ainda esta fita no embrulho. Porquê? Porque quando andei a passar, aumentou. Vou agora vir desta ponta, vou linkar esta película que está aqui, neste caso concreto, desta placa branca, fica por baixo. Eu vou abri-la. Há outro tipo de fitas, não são adesivas, mas obviamente tem implicação no preço. Atenção a um detalhe importantíssimo. Esta fita é aplicada por debaixo da placa porque eu vou ter uma biotonilha cimentícia. Se eu tivesse um autonivelante, a placa não era aquela, era a outra placa, a laranja, a fita, e esta fita era aplicada por cima, porque esta fita depois tinha que ser selada com o tubo. Portanto, esta fita é exclusiva para esta placa. Portanto, o esquema de aplicação tem a ver com o que vamos fazer também a seguir. Portanto, as regras são estas. Esta é para cimento, a outra fita é aplicada por cima da tuagem para autonivelante. É para garantir que a água não passa atrás da placa. Obviamente que aí não é no sentido figurado,
Se a água entrar para baixo, literalmente as placas vão ficar a flutuar. E quando a água sair, vamos ficar lá por baixo. Ok, aqui olha só, uma pequena questão. Porque assim fica sobreposto uma cor. E pronto. Show. Fosse duas medidas, 75 por 106. Significa o quê? Que esta placa tem 75 por 106 e trabalhava com as divisões em múltiplo no dia 4. Mas isso não acontece normalmente. Então, a primeira coisa a fazer muitas vezes é medir, para ver o que é que compensa mais, se é meter as placas assim, se é metê-las assim, sendo que o corte, desde que seja superior a 1/3 da placa, pode ser reaproveitado para fazer um novo arranque. A placa tem aqui umas setinhas e é um sistema de encaixe. Quer dizer que a placa seguinte vai encaixar aqui nesta. Ok? Pronto. Habitualmente, isto é uma área muito pequena. Habitualmente há uma regra sempre que eu costumo seguir. Aplica-se sempre no sentido da largura. Por uma questão de rentabilidade material e também da própria mão de obra. É muito mais fácil começar num ponto e depois faz sempre primeiro uma fila, chega a outro ponto, o que sobrar, se for exatamente como o Paulo disse, mais um terço, aproveita para a fila seguinte. Isto é feito sempre em seguida. Isto aqui é praticamente quadrado, eu vou aproveitar só isto aqui para podermos ficar todos desse lado. Estas placas têm um problema, depois de aplicadas, isto é relativamente frágil. Esta fragilidade não compromete o sistema. Pode comprometer, sim, se ele for muito pisado, é que depois o tubo não fica aqui seguro. Portanto, na fase de aplicação, há sempre que evitar pisar o material que está aplicado. Portanto, eu tenho aqui as setas como o Paulo referiu. Portanto, eu vou fazer sempre o encaixe. Neste caso, vou começar nesta parede, para este e vou fazer sucessivamente. Já vou chamar. Mas as placas vão ter que ser certificadas, não é? Posteriormente, sempre disso temos que evitar. Não vamos conseguir, vamos precisar lá isso. Agora, quanto mais tarde isso for, melhor. Depois de ter o tubo aplicado, é bom que elas até se pisem, porque ela depois vai moldar-se ao tubo. Agora, enquanto não tiver tubo, mastina desta. Pronto, o tubo se fica aqui, ele já pode levantar. Aquela que leve que tem, para o espaço para cima, pode. Depois de catar o tubo, pode-se mudar à vontade. Enquanto não ter o tubo, é que é de evitar. Somente nessa situação. Pronto. Estão a ver o fato que eu estou a fazer aqui, isto tudo levanta. Agora imagino que é ter a obra aberta. O que estar aqui. Portanto, eu quando chegasse ao final da obra, dificilmente aquela ponta estaria onde eu a deixei. Já me aconteceu numa obra, literalmente, o chão levantou todo no ar. Levantou de uma ponta, o vento entrou por baixo e levantou tudo no ar. Quando pousou um deles. Parte chata. Agora não disse nada, só se descobriu depois no final, quando se foi para ligar o sistema, começa a estagnar uma vez junto ao perimetral. E em conversa com uma empreiteira, não, isso levantou tudo no ar e a gente ficou no assim. Ok. Ora bem. Para quem não está habituado, tirava-se a medida dali aqui, fazia-se o número. Para quem está mais habituado, estas placas têm uma particularidade que tem aqui, à contraluz, umas linhas com umas bolas. Não sei se estão a conseguir ver, né? Elas estão à contraluz. Pronto. Ah, sim, nota-se. Bom, o que é que eu faço? Sirva isto com guia.
e tenho um corte quase perfeito. Portanto, este eu vou aproveitar para aqui e este eu vou aproveitar para aqui. Ora bem, mas de maneira simples e rápida de fazer um controle. Para quem faz fiscalização, estes sistemas convém ficar o mais aproximado possível da parede. Agora, ambos sabemos que nem sempre se consegue fazer isto. Tem que ter um ambiente mais ou menos controlado, as paredes estão à escadaria, às vezes elas não estão à escadaria. Eu digo que uma diferença até 1 cm para 1,5 cm não é diferença. Já havia alguns casos em que está a 20 cm da parede. Pronto. Escusado-se a dizer, isso não deve ser executado assim. Quem o faz, normalmente conhece quais são os defeitos que vão aparecer assim. 20 cm de uma massa ali aqui na periferia vai dar é que aquela junta que eu estou a aplicar não tem função. Porque eu vou estar a fazer uma parte emaciçada. Quando eu estou a fazer uma parte emaciçada, eu vou buscar o meu isolamento por baixo. Em vez de ter aquela parte que está controlada, eu vou ter muito mais. E não raras vezes ligada à periferia. Habitualmente costuma ser o melhor problema quando aparecem fisuras de joio por causa dos isolados. Mais do que isso, poderíamos estar a falar de falta de pedalaria profissional. 5 cm já não é admissível. Mas agora não há uma regra para isto, porque eu sei que estou eu a falar empiricamente, mas não há estudos a dizer que isto. O fabricante, todos os fabricantes dizem que tem que estar encostado no ombro. Agora, tem que estar. É sempre Claro, pensar em muitos construídos não sim. Ora bem, mais uma vez eu arranquei com a placa inteira, portanto vou ter o meu encaixe aqui, e aqui tenho uma série longa de linhas, portanto não preciso estar assim com grandes preocupações a medir. Aqui sempre o cuidado de garantir que esta fita fica debaixo da placa. E pronto. E aqui eu tenho aqui uma folga. Pronto. Como é evidente em todas as construções, e esta pelo visto não faz muita regra, estas placas são calibradas e está perfeitamente à esquadria. Portanto, aqui só há duas situações. O fio que vinha nem o corte, ou há aqui um ligeiro desvio. Mas estamos a falar de muitos. Mas o que acontece é que ele está cá. Isto como ultrapassa aquilo que eu tinha referido há bocado, 1,5 cm, portanto, obviamente eu não vou aplicar, retiro e corrijo. Como é que eu corrijo? Faço um quarto mais à frente. E agora, isto é o bocado da esferolite ou EPS mais caro toda a obra. Porque fez, veio para mim, percorreu metade da Europa, e literalmente agora vai para o Europa. E agora já está dentro da bota que estava estabelecida. Pronto. Quando diz um salto e meio, é além da fita laranja, é isso? Não era esta folga aqui, pela folga que eu disse há bocado, porque havia lá literalmente um dedo aqui. É a parede. Era fita laranja. Exatamente. Apesar da placa ter o corte certo, ela aqui está encostada e aqui tem uma ligeira folga. Não é normal, as paredes têm sempre alguns ali. Então, se tivesse feito o corte
torto da placa para ajustar mais a... Pode ser? Não tem problema. Pode. Sim, mas para. Isso é que eu inicialmente mostrei que havia um corte que tinha uma dedicação maior e agora tem ali um centímetro e meio aproximadamente. Não é problema. Obviamente que a placa que vier a seguir já vai ficar lá mais à frente. Portanto, eu vou ter aqui um serrilhado. Ora, já agora, alguém a servir? Sim, era bom. Ver ao ver. Isto é só encaixar. É este ali, não é? Exatamente. Você a comprar primeiro? Sim, não é? Sim. Pronto, e agora pressionar. Os pés. Próximo. Não, tem que ser outro, tem que ser outro. Obrigado. Marcas. Eu também tinha marcação. Isto é literalmente por assim, para ter mais trabalhado. Isto não caiu rápido. Está ali praticamente o sítio que eu tinha marcado. Obviamente isto é nada de marcar. Com estas facas é preciso ter cuidado porque isto corta muito. Já agora, com licença, se ainda tenho uma pergunta fácil. Ora bem, aqui neste armário vai haver duas secções que vão para o outro lado. Vai haver duas secções que são estas que estão aqui. Portanto, se essa placa ficasse aqui, eu aqui não ia ter espaço para passar a tomagem toda. Então o que é que eu faço? Eu vou simplesmente suprimir aqui estes cantos para permitir ter espaço para trabalhar com a tomagem que depois vai receber do outro lado. E agora, quando eu passar com os tubos que vêm do outro lado, que vão vir aqui, são dois circuitos, portanto eu vou ter um tubo que vai e um tubo que vai. Cada um são 4 tubos. Eles vão vir aqui e têm que vir para aqui, fazer aqui um ligeiro desvio. Portanto, eu assim suprimindo isto, consigo garantir que eles ficam aqui ancorados à placa. Pronto, isto como está ligeiramente parecido, eu tenho que fazer aqui um chave. Vou ter que cortar aqui mais um pouco. E agora, como ficar um pouco mais aqui, aqui continua a ter uma folga, que é praticamente equivalente para o desempenho de descer e para a planilha, mas aqui ela vai gostar. Agora, se eu quiser ser um bocadinho mais preciosista, conseguir fazer um corte certinho, mas só ajustar. Um bocadinho também eu junto. Ora bem.